Olá a todos! Vamos iniciar agora o curso de atenção farmacêutica na fase do módulo Cuidados Clínicos em Pacientes com Artrite Reumatoide. E o tema da nossa aula de hoje, dessa primeira parte da aula, é a definição e diagnóstico da artrite reumatoide, que são muito importantes para compreender tanto a questão da terapia medicamentosa quanto a questão do protocolo clínico envolvendo a dispensação dos medicamentos para esta condição clínica. E por falar em protocolo, vamos recordar o que a gente viu nas nossas últimas aulas sobre do que é constituído um protocolo clínico. Lembrando que o protocolo é uma intervenção clínica do farmacêutico. Bom, o protocolo tem que ser constituído pela doença, pelo diagnóstico da doença, da certeza da doença para o devido tratamento. Então, nessa aula a gente vai ver as questões gerais e abrangentes do diagnóstico da artrite reumatoide. E na próxima aula, na segunda parte desta aula, nós vamos ver a questão dos exames laboratoriais. O protocolo também é constituído da forma como a doença se apresenta. Veremos que a artrite reumatoide é uma doença progressiva, que se não tratada adequadamente pode chegar a estágios mais avançados. E mesmo com o tratamento, a doença ainda pode evoluir, porém num ritmo mais lento. E cada estágio da doença requer tratamentos e uso de medicamentos específicos. Nas próximas partes desta aula também, nos próximos vídeos, a gente vai ver especificamente a questão do medicamento e a questão do estado clínico do paciente, que tem a ver com a correta indicação para a fase correta da doença e a verificação se não existe nenhuma questão clínica do paciente que impeça ele de utilizar a medicação prescrita e que talvez tenha que se ter uma substituição da medicação, que é a prática para prevenir a ocorrência de morbidade relacionada com o medicamento. Então esses são os eixos norteadores das nossas próximas videoaulas. E o que nós queremos com essas videoaulas do módulo da artrite reumatoide? Nós queremos que os alunos compreendam os meios de se evitar a ocorrência das morbidades relacionadas aos medicamentos, que os alunos também compreendam os meios de fazer o monitoramento do tratamento do paciente, incluindo o medicamentoso, uma vez que a doença é progressiva e o medicamento usado pode não ser mais o indicado, e que os alunos conheçam as formas de alcançar qualidade no serviço prestado pelo farmacêutico, do ponto de vista também clínico, uma vez que aplicar o protocolo e acompanhar o protocolo é uma atividade de farmácia clínica, que envolve, obviamente, o farmacêutico. Visto isto, então, vamos à parte introdutória da artrite reumatoide. Bom, primeiro temos que defini-la e apontar alguns aspectos importantes com relação a essa doença. Primeiro, a artrite reumatoide é uma doença autoimune cuja etiologia não é muito clara ainda. Há algumas hipóteses, algumas teorias a respeito, mas ainda não existe um consenso definitivo baseado em evidências. Mas o que nós podemos falar da artrite reumatoide é que é uma doença com poliartrite periférica e simétrica, ou seja, vários nódulos de inflamação, geralmente nos membros periféricos, que aparecem nas mãos, e a questão da simetria. O que acontecer com uma mão vai acontecer com a outra. É uma doença que, se não tratada adequadamente, pode levar a casos severos de deformidade, devido à destruição das articulações em virtude da erosão óssea e da cartilagem, que são decorrentes de todo esse processo autoimune que acontece. E é uma doença do qual, se a gente abordar do ponto de vista clínico, é importante estar atento a alguns sinais que denotam o início da doença. E lembrando que é importante que quanto mais cedo tiver o diagnóstico correto, maior a chance de evitar as deformidades no futuro. Então, há essa necessidade de orientar as pessoas ou de passar essa informação desses sintomas iniciais que podem acontecer. E quais são esses sintomas iniciais? A rigidez matinal, a dificuldade de movimentação das mãos que acontece sempre pela manhã e que é simétrica. Geralmente, na grande maioria das vezes, a primeira coisa que é percebida pela pessoa que possui artrite reumatoide são estas
condições, esses sinais, rigidez matinal e simétrica. Então, é um dado importante, porque em frente a uma pessoa que apresente tal condição, ela deve ser orientada, então, a já procurar orientação médica para verificar a possibilidade ou não de estar com artrite reumatoide. Ainda sobre a doença, um aspecto importante que eu até já mencionei é a questão da progressão da doença. A doença, se não tratada adequadamente, ou se mesmo em tratamento medicamentoso não se estar atento à evolução da doença, que é mensurável pelos exames laboratoriais, pode acontecer que as complicações aconteçam em uma velocidade maior. E quando se tem essas complicações, pode acontecer a incapacidade de realização de pequenas tarefas, que pode ir desde questões de higiene, como escovar o dente, como se ensaboar, até mesmo em se vestir, passando por questões mais complexas que pode afetar a vida profissional da pessoa. Por isso, então, que é importante identificar o início, ter o encaminhamento correto para o médico e fazer um tratamento que seja acompanhado ao longo prazo. E este acompanhamento deve ser feito pelos profissionais adequados, principalmente analisando os exames e a evolução que a doença pode estar apresentando. Bom, então depois de ter falado sobre a questão dos sintomas iniciais, que é a rigidez simétrica matinal, e da importância de identificar o quanto antes a doença para evitar as complicações que uma doença não tratada pode causar, que no caso da artrite seria uma incapacitação, nós temos que pensar então na questão do diagnóstico, de uma forma um pouco mais detalhada. Então, o diagnóstico na artrite reumatoide, ele é uma combinação de sintomas, que é aquilo que o paciente vai estar relatando, os sinais clínicos, que é aquilo que talvez o paciente não relate, mas os exames vão apresentar, os achados laboratoriais, que vão nos dizer se existem as condições indicadas para a doença, que é a questão reumática inflamatória crônica, e os exames radiográficos também, que vão nos estar informando do progresso da doença. A questão do radiográfico não é tanto uma questão de diagnóstico, mas sim de prognóstico, porque o diagnóstico já estará estabelecido e os exames de raio-x vão dizer o quão grave está a doença, e é um fator importante, porque certas medicações, como os anticorpos monoclonais, só serão liberados para uso se os exames radiográficos derem alterações significativas. E as associações, então, de sinais, sintomas, achados e radiográficos são definidos na artrite reumatoide em 7 critérios para diagnóstico, estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Quais são esses 7 critérios? Primeiro, a rigidez matinal, articular durando pelo menos 1 hora, artrite de 3 ou mais áreas, com pelo menos áreas articulares com edema, artrite de articulações das mãos, punho, interfalangianas, proximais e metacarpoflangianas, a questão da simetria, ser uma artrite simétrica, presença de nódulos reumatoides, perceptíveis ao toque pelo médico, um fator reumatoide sérico, que às vezes pode estar presente ou não, porque tem pessoas que isso não é detectado, mas não as exclui de ter artrite reumatoide, e as alterações radiográficas, que são, como falei anteriormente, para o prognóstico, para saber identificar a presença de erosões e descalcificações que possam indicar realmente complicações mais sérias. E é preciso saber também que esses 7 critérios eles têm que ser analisados segundo algumas diretrizes estabelecidas, porque a pessoa não vai ter artrite se ela tiver todos os 7 critérios. Ela pode ter menos critérios observados e mesmo assim ser enquadrada como artrite reumatoide. E outro fator importante é que alguns desses critérios precisam ser persistentes por um determinado tempo, porque senão não vai indicar realmente a questão da artrite reumatoide. Então, como é que funciona isso? Vejam então em verde, no retângulo verde, os 7 critérios que eu comentei anteriormente para vocês. Para análise e definição de uma possível artrite reumatoide,
Os critérios de 1 a 4, que estão no retângulo vermelho em destaque, devem se apresentar por 6 semanas consecutivas. A presença em tempo inferior pode ser um indicativo de uma outra patologia que não seja artrite reumatoide. E a outra recomendação é a seguinte: como eu falei, não é necessário ter os 7 critérios, mas você precisa ter pelo menos 4 critérios para identificar a presença da artrite reumatoide. Então, recapitulando, dos 7, eu preciso ter pelo menos 4, e desses 4, os critérios que vão de 1 a 4, que é rigidez, artrite em 3 áreas ou mais áreas, artrite nas articulações das mãos e artrite simétrica, devem estar presentes por pelo menos 6 semanas. Então, tendo esses 4 critérios, sendo que os de 1 a 4 persistentes, se estiverem presentes, persistente por mais de 6 semanas, temos então a grande chance de ter realmente a artrite reumatoide. Tudo isso é muito importante porque o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde está pautado nessas condições. Porém, tem ainda a exigência de alguns outros exames laboratoriais para confirmar. E na próxima aula, então, a gente estará vendo esses exames e qual o papel e a função de cada um para compor o diagnóstico da artrite reumatoide. Assim, então, encerramos a primeira parte da aula sobre artrite reumatoide e só fazendo uma breve recapitulação e um resumo de tudo que foi abordado. Então, para fazer o diagnóstico, nós precisamos estar atento a alguns critérios, que são, na verdade, 7 critérios, do qual dos 7 precisam ter 4, sendo que os critérios que vão de 1 ao número 4 devem estar persistentes por mais de 6 semanas, e que, uma vez definido isso, há uma grande possibilidade, então, de a pessoa ter artrite reumatoide, que precisará, então, de alguns exames laboratoriais para ter esta confirmação, ok? Vejam se há alguma atividade no ambiente virtual referente a esta etapa do tema artrite reumatoide, e qualquer dúvida estou à disposição. Obrigado e até a próxima aula.